Olá, meu povo, olá, apaixonado por TV, olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e o meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, saudadistas. Muito obrigado por acompanhar o TV Saudade. Hoje muito especial. Viemos aqui no Teatro Opus Frei Caneca gravar a entrevista com o ator, que daqui a pouco vai estar aqui no palco, apresentando a peça O que Faremos com Walter, que, aliás, eu assisti e recomendo. O entrevistado de hoje é o ator Marcelo Ayroud. Marcelo, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. A ideia aqui é falar de dramaturgia e da tua carreira. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Prazer conversar sobre isso. Que delícia. Marcelo, eu gosto de começar as entrevistas sempre pelo começo. Uhum. E eu comecei perguntando para você, quando foi que você descobriu a arte? Em que momento que você decidiu que seria esse teu caminho? Imagino que foram momentos diferentes. E o que você fez? Você foi estudar? Você fez teste? Como é que foi o teu processo de iniciação? Olha, é muito curioso, mas eu decidi ser ator muito cedo, com 9, 10 anos de idade, sem sequer ter visto uma peça de teatro. Não tinha teatro na minha cidade, em Barueri. Hoje tem um teatro imenso, maravilhoso. E eu lembro que eu adorava já fazer isso, eu já fazia na escola teatro. E era teatro mesmo, porque eu escrevia textos, eu interpretava. Então qualquer trabalho que podia ser transformado numa peça de teatro, independente da matéria que fosse, a gente fazia isso. Sempre me chamavam para organizar as peças. E era interessante porque ali já tinha uma verdadeira vocação e uma verdadeira vontade de fazer, de trabalhar com isso, de criar personagens, de contar histórias para o público, né, para as pessoas. Então essa é a chama, vamos dizer assim, essa é a faísca. E logo me dou conta de que para acontecer isso, para isso virar realidade, eu tinha que estudar muito. E a gente de fato tem que estudar. Eu nunca tive, nessa época, eu não tinha nenhuma vontade, por exemplo, de fazer televisão. Eu nunca fui fazer um teste de televisão. Durante muitos anos eu não fiz nenhum teste de televisão. Eu acho que a primeira vez que eu fiz, eu já estava na Escola de Arte Dramática na Universidade de São Paulo. Então eu já dava aula nessa época de teatro. Então sempre o objetivo era fazer teatro. Em todos os aspectos que o teatro engloba, não só o de interpretação, mas o de direção também. Nessa época eu achava que eu não poderia escrever, que eu não tinha vocação nenhuma para escrever dramaturgia, né? E então eu fui logo buscar escolas de teatro que pudessem me atender de alguma forma. Eu morava em Barueri, como eu disse, não tinha nada por lá, então eu tinha que ir até São Paulo, eu era garoto ainda. E eu me lembro nessa época, quando eu tinha 14 anos,
havia uma propaganda na televisão de um curso chamado Emílio Fontana. E o Emílio Fontana que apresentava, falava, se você quer ser ator, vem fazer aqui o curso, não sei o que e tal. E aí quando eu fiz 15 anos, o meu pai me levou. Meu pai foi sempre um grande incentivador, minha mãe, meu pai, nunca me disseram que eu não podia fazer isso, né? Depois eu falo um pouco que eu tinha uma banda também e tal, e eles também incentivavam. Mas, então quando eu fiz 15 anos, meu pai me levou na escola do Emílio Fontana. Nós pegamos o trem e fomos lá era na Avenida Angélica, no teatro, o antigo Teatro Sadi Cabral, que hoje nem existe mais. O curso era ali. Tá. E aí eu entrei, né, fui fazer ver matrícula, essas coisas, e eu trabalhava de office boy na época. E não dava o dinheiro. O meu salário não dava para pagar a escola. Pai bancava. Para pagar. Não, meu pai não bancava, não tinha dinheiro. Meu pai era metalúrgico e ele pagava um monte de coisas, quis me ajudar até com isso. Mas não dava, eu já trabalhava, então eu disse para ele que ele não era para ele me ajudar naquele momento, porque tinha as outras despesas, né, família e tudo. E que no momento propício eu ia conseguir fazer o curso. E aí no ano seguinte eu fui promovido para, sei lá, auxiliar administrativo, alguma coisa assim. E eu ganhei meia bolsa da escola. Eu falei com eles e tal, que não tinha dinheiro, e ganhei meia bolsa. Então foi o meu primeiro curso oficial de teatro, amador ainda, porque 16 anos. Na época, hoje eu não sei como é que funciona, mas na época você só podia se profissionalizar, né, depois dos 18 anos. E aí eu fiz esse curso lá do Emílio Fontana durante um ano, né? Foi o meu primeiro curso. Depois eu fui para o Teatro Escola Macunaíma, sempre estudando. Depois eu comecei com 19, 20 anos a dar aula de teatro em Barueri, porque aí eu já estava estudando teatro, levando a sério o teatro, né? Mergulhado nisso, apesar de ter um outro emprego para poder pagar a escola de teatro. Fazia na época 5 anos. Então eu fui dar aula de teatro na prefeitura para crianças e tudo. Então tudo isso foi o aprendizado, porque aí eu tinha que estudar muito além da escola para poder dar aula. E depois entrei na escola de arte dramática. Fui para Londres depois estudar teatro físico, teatro mímica, uma série de coisas. Improvisação. Então, quer dizer, até hoje é assim. Eu acabei agora na pandemia de fazer fazer licenciatura para teatro agora na pandemia. Mas eu digo, então a gente nunca para de estudar. O ator, o diretor, o dramaturgo, ele jamais para de estudar, não é? E o interessante é que estudar nesse nosso ofício nunca é uma obrigação, né? É sempre um prazer, são necessidades e demandas que vão aparecendo que você precisa estudar ou para um personagem, ou para escrever um texto, ou para dirigir uma peça, que fazem parte do seu cotidiano, né? Quando você descobre que é isso. Então, como eu descobri desde cedo, eu tive que, infelizmente, fazer uma série de escolas paralelas ao teatro, como, por exemplo, processamento de dados, que era um horror para mim, era um horror. Assim, Só que eu tinha que me formar no colégio, aquela história, 15 anos e tudo. Então, essa escola e esse estudo, claro que serviu para várias coisas, mas eu paralelamente sempre estudei teatro. Então foi esse o caminho de começo, vamos dizer assim, dessa criança que sabia de alguma forma o que queria fazer, sabe-se lá por quê, mas sabia o que queria fazer. E aí até os meus 26, 27, me formando na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo. Quando você considera a tua estreia profissional, teu primeiro trabalho que você diz profissional? Eu me considero profissional desde os 19 anos, que foi quando eu comecei a dar aula de teatro. Tá. Né? Então, eu já fazia teatro e quando eu comecei a dar aula de teatro, eu também fazia peças, necessariamente eu tinha que fazer uma série de peças para poder, para os alunos irem assistir. Então eu não tinha ainda DRT, eu acho que na época, mas eu já me considero profissional ali, né? Porque eu só peguei meu DRT
Hoje eu não sei nem como é que se tira DRT, hoje acho que ainda é por escola, via escola. Só que os cursos são mais breves, eu imagino. E tem, parece que algumas Você faz testes por uma legislações que banca. você faz 3 trabalhos, você já pode Já requisitar. tinha alguma coisa assim na época, mas como eu estava estudando, então eu considero que aos 19, começando a dar aula de teatro e passando a viver de teatro, né, que aí minha vida muda completamente, eu saio de uma empresa onde eu trabalhava num departamento de contabilidade como digitador, por ter feito processamento de dados. Era uma dificuldade muito grande, porque eu me lembro que eu às vezes ensaiava até 2, 3 da manhã e entrava às 8 no trabalho, né? Então, eu considero a virada para o profissional, né, para o caminho, para o teatro profissional, quando eu começo a viver de arte, a viver de teatro. Que foi antes de eu ter o DRT, porque o DRT é um documento que viabiliza burocraticamente algumas coisas. Mas, na verdade, eu comecei mesmo a fazer profissionalmente desde os 9 anos de idade. Como profissão, né, como vocação. Mas 19 anos essa chave de viver disso. Agora me diz uma coisa, quando você disse que essa vocação surgiu mesmo antes de você, Ter visto uma peça de teatro. aí você passou a ser público de teatro. Então, na verdade, ainda não. Nesse período, não. Porque eu não ia para teatro. Só havia teatro em São Paulo. Mas foi uma fase de explosão da televisão. O que eu quero saber é se você tinha Sim. ídolos na arte. Sim, eu tinha. Mas especialmente os de cinema. Tá. Eu gostava dos atores de cinema. Americano. Americanos ou europeus e tudo. Apesar de não ter muito acesso a isso, porque nós tínhamos televisão aberta, né? Eu era criança, não tinha, não havia essa possibilidade de literatura, né? Aí já na adolescência, estudando já nas escolas de teatro, sempre tinha recomendação de algum livro, alguma biografia e tudo. Então, eu lembro da época feliz em que, quando nós entrávamos numa livraria e tinha para se comprar uma prateleira escrito em cima, teatro. Aí tinha uma prateleira imensa com livros de teatro. Você lembra disso? Lembro. Então eram livros de dramaturgia, nacional, internacional? Nacional, internacional, exatamente, de diversos autores, livros teóricos de teatro, né? Desde o famoso A Construção da Personagem do Stanislavski, até Olga Reverbel, até Viola Spolin, né? Tudo que foi publicado de Grotowski, né? Eugênio Kuznets, na época já tinha aquele Ator e Método. Então tudo isso, eu saía de Barueri, pegava o trem e metrô depois, e até Vergueiro, porque na época tinha uma biblioteca no Centro Cultural que permitia que você tirasse xerox dos textos. Então, eu tenho esses textos até hoje. E eventualmente eu ainda consulto. É que hoje a internet te abre essa possibilidade, você muito mais rápido, busca lá. Mas não é tudo que você encontra, porque são coisas muito que na antigo. época eram raras já. E hoje você não pode tirar cópia de um livro, obviamente, tem os direitos autorais. E na época podia. Então eu vinha de lá de Barueri, xerocopiava ali no próprio Centro Cultural o que eu precisava para estudar. Então era um momento muito... Era preciso uma dedicação bastante grande para você conseguir estudar teatro. Qualquer ofício é assim, Sim. né? Qualquer ofício é assim. Mas eu sinto que talvez hoje como o acesso é mais prático por conta das redes, por conta da internet, isso também muda o aspecto da vocação, do talento e da vocação, né? Porque você precisa ser um vocacionado para fazer teatro nesse país.